Você já sentiu que a sua casa precisava de algo além de silêncio, além de conforto, além de portas trancadas e janelas fechadas, como se ela precisasse de uma proteção espiritual mais profunda? Talvez você já tenha caminhado pela casa à noite e sentido um peso que não sabia explicar. Talvez já tenha rezado em momentos de medo, ansiedade, confusão ou cansaço espiritual. E lá no fundo desejado que o seu lar estivesse mais firme na presença de Deus. É exatamente aí que começa a devoção a São Miguel Arcanjo. Não começa com superstição, nem com medo, nem com práticas complicadas, mas com um desejo sincero de convidar a proteção, a ordem, a coragem e a paz de Deus para dentro do lugar onde você vive. São Miguel não é sinal de desespero, ele é sinal de força santa. Na tradição cristã, ele é lembrado como o grande defensor, o arcanjo que se levanta contra o mal, aquele cujo próprio nome carrega uma pergunta poderosa: quem como Deus? E essa pergunta não pertence apenas às batalhas do céu. Ela alcança o coração humano. Ela alcança a família cansada. Ela alcança a pessoa que se sente fraca espiritualmente. Ela alcança o lar onde a paz foi abalada, onde o medo se tornou comum demais, onde a oração foi ficando esquecida com o passar dos dias. Começar uma devoção a São Miguel dentro de casa não significa transformar o seu lar em algo estranho, pesado ou dramático. Significa recuperar o seu espaço como um lugar de oração. Significa dizer com o coração: Senhor, esta casa pertence a Ti. Minha família pertence a Ti. Minha mente, meu sono, minhas decisões, meus medos, meu futuro e tudo aquilo que eu não consigo controlar, eu coloco debaixo da Tua proteção. São Miguel não substitui Deus. São Miguel nos aponta de volta para Deus. Ele nos lembra que a vida espiritual é real, que a coragem é possível e que o céu não está distante daqueles que rezam com fé. Para muitas pessoas, a devoção começa em um momento de necessidade, uma fase difícil, uma noite inquieta, um problema dentro da família, uma sensação de pressão espiritual. Mas quando essa devoção é alimentada com sinceridade, ela se torna mais do que uma resposta ao sofrimento. Ela se torna um ritmo. Ela se torna uma forma de viver com mais consciência espiritual. Você começa a perceber o que entra na sua casa, não apenas pela porta da frente, mas pelas conversas, pelos hábitos, pelos conteúdos, pela raiva, pelo ressentimento, pelo medo e pelo desânimo. Você começa a entender que proteção espiritual não é apenas pedir que São Miguel defenda você daquilo que vem de fora, mas também pedir que Deus purifique aquilo que está dentro. E talvez esta seja a primeira grande lição. A devoção começa pela intenção. Antes de acender uma vela, antes de colocar uma imagem, antes de decorar uma oração, o coração precisa se voltar para Deus. Você não precisa ser perfeito para começar. Não precisa conhecer todas as tradições. Não precisa sentir que tem a fé mais forte do mundo. Você só precisa começar com reverência. Às vezes, uma frase simples já é suficiente. São Miguel Arcanjo, ajuda-me a aproximar esta casa de Deus. A partir desse pequeno começo, algo começa a mudar. Nem sempre de forma imediata, nem sempre de forma visível, mas profundamente. A oração cria a atmosfera. A reverência cria a ordem. Uma casa onde as pessoas rezam se torna diferente, porque a oração muda as pessoas que vivem nela. Ela suaviza o coração. Interrompe a ansiedade. Lembra a família de que existe uma autoridade maior do que o medo. E quando São Miguel é invocado com fé, o lar começa a deixar de ser apenas um lugar onde você tenta sobreviver ao dia, para se tornar um lugar onde a sua alma consegue respirar novamente. O primeiro passo prático é escolher um lugar simples para a oração. Não precisa ser grande. Não precisa ser perfeito. Pode ser uma pequena mesa, um canto do quarto, uma prateleira ou até um espaço silencioso ao lado da cama.
O mais importante é que esse lugar tenha intenção. Você pode colocar ali um crucifixo, uma Bíblia, uma imagem ou uma estampa de São Miguel, uma vela se for seguro, e talvez um pequeno caderno onde você escreva suas intenções. Isso não é decoração. É um lembrete visível de que a sua casa tem um centro espiritual. Quando você cria um lugar de oração, está treinando o seu coração a voltar para Deus. Em um mundo que puxa a nossa atenção para todos os lados, aquele pequeno canto se torna um convite silencioso. Ele parece dizer: volte, respire, reze. Lembre-se de quem protege você. Lembre-se de quem é maior do que o seu medo. Com o tempo, esse lugar pode se tornar profundamente importante, não por causa dos objetos em si, mas por causa das orações, das lágrimas, das esperanças e das entregas que acontecem ali. O segundo passo é começar com uma oração diária simples. Muitas pessoas tentam começar grande demais e acabam parando depois de poucos dias. Mas a devoção cresce pela fidelidade, não pela pressão. Comece com uma oração por dia. Pode ser a oração tradicional de São Miguel Arcanjo ou uma oração pessoal, feita com as suas próprias palavras. Você pode rezar de manhã, antes de sair de casa. Pode rezar à noite, antes de dormir. Pode rezar quando sentir tensão, medo, confusão ou peso espiritual. O mais importante é a constância. Você pode começar com palavras como estas: São Miguel Arcanjo defende este lar, protege minha família, guarda nossa mente, nosso coração, nosso sono e nossas decisões, afasta-nos do mal e aproxima-nos de Deus. Palavras simples, rezadas com sinceridade, podem se tornar muito fortes quando são repetidas com fé. E aqui existe algo que muitas pessoas descobrem com o tempo. Quanto mais você reza, mais sensível você fica para perceber o que precisa mudar. A oração não apenas pede que o céu haja. A oração também revela aquilo que dentro de nós precisa ser entregue. Por isso, a devoção a São Miguel deve estar sempre ligada ao arrependimento, à humildade e à confiança em Deus. Não basta pedir proteção enquanto o coração continua preso à raiva, à divisão, à mágoa ou a hábitos que afastam a alma da paz. São Miguel é defensor da ordem de Deus. Então, quando você começar essa devoção, peça também que Deus coloque ordem no seu coração. Peça que Ele cure suas palavras. Peça que Ele abençoe seus relacionamentos. Peça que Ele remova o orgulho espiritual, o medo, a confusão e tudo aquilo que impede a sua casa de se tornar um lugar de graça. O terceiro passo é abençoar a sua rotina com oração. Muitas pessoas pensam que a devoção só acontece em um momento sagrado e separado do dia. Mas a devoção também pode entrar na vida comum. Antes de abrir a porta pela manhã, reze. Antes da sua família dormir, reze. Antes de uma conversa difícil, reze. Quando o medo subir à mente, reze. Quando a vontade de desistir aparecer, reze. Pouco a pouco, São Miguel passa a fazer parte da linguagem espiritual da sua casa. O nome dele começa a ser associado à coragem, à disciplina, à proteção e à confiança. E se você está acompanhando esta mensagem de alguma região do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo, eu gostaria muito de saber de onde você está vivendo esta devoção. Escreva nos comentários o nome da sua cidade, do seu estado ou do país de onde você está assistindo. Não apenas como uma mensagem, mas como um sinal de que muitos lares, em muitos lugares, estão se voltando para Deus e pedindo proteção, coragem e paz pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Outra prática muito bonita é rezar por cada cômodo da sua casa. Isso não precisa ser complicado. Caminhe devagar pelo seu lar e peça que Deus abençoe cada espaço. No quarto, reze por um sono tranquilo e pela proteção contra a ansiedade. Na sala, reze pela união e pelas conversas cheias de amor. Na cozinha, reze pela providência e pela gratidão. Na porta de entrada,
Reze para que nada que entre na sua casa roube a sua paz. Nas janelas, reze para que a luz vença toda a escuridão. Esse gesto simples ajuda você a lembrar que Deus não está presente apenas na igreja. Ele também está presente na sua vida comum. Você também pode escolher um dia da semana para aprofundar essa devoção. Muitas pessoas honram São Miguel com uma oração mais longa, uma novena, uma leitura espiritual ou um momento silencioso de reflexão. O objetivo não é criar um peso. O objetivo é criar um ritmo espiritual. Quando a vida fica barulhenta demais, o ritmo protege a alma. Ele lembra você de que a oração não é algo que fazemos apenas quando tudo está desmoronando. A oração é aquilo que nos mantém firmes antes mesmo da tempestade chegar. Mas a devoção a São Miguel não é apenas pedir defesa, é também aprender coragem. E isso importa muito, porque muitas pessoas pedem proteção, mas continuam vivendo uma vida espiritualmente passiva. São Miguel nos lembra que a fé não é passiva. A fé se levanta. A fé resiste ao mal. A fé escolhe a verdade quando a mentira parece mais fácil. A fé protege o lar não apenas com palavras, mas também com decisões. O que você assiste, o que você fala, o que você permite, o que você tolera, o que você repete, o que você normaliza. Tudo isso molda a atmosfera espiritual da sua casa. Então, se você deseja começar uma devoção a São Miguel no seu lar, pergunte a si mesmo com honestidade: o que precisa sair desta casa para que a paz volte a entrar? Talvez seja o conflito constante. Talvez seja o medo repetido todos os dias, até se tornar a linguagem da casa. Talvez sejam conteúdos que perturbam o seu espírito. Talvez seja um hábito que enfraquece a sua vida de oração. A devoção a São Miguel convida você a ter coragem suficiente para reconhecer aquilo que não está aproximando você de Deus. É aqui que essa devoção se torna prática e poderosa. Você começa a rezar, mas também começa a escolher de outra forma. Você passa a falar com mais paciência. Afasta-se de distrações espirituais. Perdoa com mais rapidez. Pede proteção antes de tomar decisões. Deixa de permitir que o medo seja a voz mais alta dentro da sua casa. E quando você falha, volta para a oração. Isso é devoção, não é perfeição, é retorno fiel. Se você mora sozinho, essa devoção continua tendo um valor profundo. Sua casa não precisa estar cheia de pessoas para ser um lugar de oração. Um único coração voltado para Deus pode mudar a atmosfera de um ambiente. Uma oração silenciosa antes de dormir pode se tornar um escudo contra o desânimo. Uma pequena imagem de São Miguel sobre a mesa pode lembrar você de que não está abandonado. Uma devoção vivida em silêncio pode se tornar uma das âncoras mais fortes da sua vida. Se você mora com a família, essa devoção pode se tornar uma fonte compartilhada de paz. Você não precisa forçar ninguém. Comece com delicadeza. Reze em silêncio. Deixe que a sua paz se torne testemunho. Às vezes, a evangelização mais forte dentro de casa não é um discurso, mas uma pessoa que se torna mais calma, mais firme, mais paciente e mais fiel porque reza. Com o tempo, outros podem perceber. Podem perguntar. Podem se aproximar. E mesmo que não façam isso, a sua oração continua tendo valor. Também existe uma tradição muito bonita de consagrar o lar à proteção de Deus pela intercessão de São Miguel. Isso pode ser feito com uma oração simples de entrega. Você pode ficar no cômodo principal da casa e dizer: Senhor, eu entrego este lar a Ti. Que esta casa seja um lugar de paz, fé, pureza, perdão e proteção. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e ajudai-nos a permanecer perto de Deus. Essas palavras não precisam ser teatrais. Elas precisam ser sinceras. E lembre-se disto: a devoção não elimina todas as lutas da sua vida.
Ela não significa que você nunca enfrentará dificuldades, conflitos, tentações ou medos. Mas ela oferece uma forma espiritual de permanecer de pé dentro dessas lutas. Ela ensina o coração a não desabar diante do primeiro sinal de escuridão. Ela ensina o lar a se tornar um lugar onde o medo é respondido com oração. A confusão é respondida com confiança. E o peso espiritual é respondido com o nome de Deus. À medida que essa devoção cresce, você pode perceber que São Miguel se torna mais do que uma figura invocada nos momentos de perigo. Ele se torna um lembrete daquilo que você também é chamado a ser. Forte, mas humilde. Corajoso, mas obediente a Deus. Vigilante, mas não dominado pelo medo. Firme contra o mal, mas em paz no espírito. Esse é o equilíbrio de que muitos lares precisam hoje. Não medo. Não obsessão. Não ansiedade espiritual. Mas uma vigilância santa, enraizada na paz de Deus. Então comece de forma simples. Escolha um espaço de oração. Reze todos os dias. Peça a proteção de São Miguel sobre o seu lar. Peça que Deus purifique o seu coração. Abençoe cada cômodo. Guarde aquilo que entra na sua mente e na sua família. Construa um ritmo que você consiga manter de verdade. E acima de tudo, lembre-se de que São Miguel sempre aponta para além de si mesmo. Para o Senhor, para a vitória de Deus, para a paz que nenhuma escuridão consegue vencer. Se essa devoção está começando hoje dentro da sua casa, que ela comece com fé, não com medo. Que ela comece com paz, não com pressão. Que ela comece com uma oração sincera. Porque um lar não se torna espiritualmente forte em um único momento dramático. Ele se torna forte por meio de entregas repetidas, por meio de orações silenciosas, por meio de pequenos atos de coragem, por meio da decisão de colocar Deus no centro dia após dia. Que São Miguel Arcanjo defenda o seu lar, guarde a sua família, fortaleça o seu coração, proteja o seu sono e conduza você para mais perto de Deus. Que cada cômodo da sua casa se torne um lugar de paz. Que todo medo perca a força. Que toda sombra seja alcançada pela luz de Cristo. E que o seu lar, a partir de hoje, não seja apenas o lugar onde você mora, mas o lugar onde a sua alma se lembra de que o céu está perto. Se esta mensagem ajudou você a começar ou renovar sua devoção a São Miguel Arcanjo, escreva nos comentários. São Miguel, protegei meu lar. E se você deseja continuar rezando, aprendendo e crescendo na fé junto com esta comunidade, inscreva-se no canal e permaneça conosco para a próxima devoção. Que Deus abençoe a sua casa, proteja a sua família e encha o seu coração de paz.